Olá, sou o professor Fernando e nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso de grego instrumental, grego do Novo Testamento, e na aula de hoje nós vamos continuar a ver sobre declinação, né? Dessa vez nós vamos ver os substantivos que fazem parte do grupo de substantivos que nós chamamos de substantivos da primeira declinação, certo? Na aula passada, nós vimos os pronomes neutros da segunda declinação. Nós começamos pela segunda declinação ah, por conter as flexões mais fáceis de entender, a menos variações, né? Nós vimos que os substantivos femininos, eles flexionam do mesmo modo que os substantivos masculinos, né? E existe ali uma leve variação para os substantivos do gênero neutro, né? Na aula de hoje, então, nós vamos ver o artigo que acompanha os substantivos femininos, que também são utilizados para os substantivos femininos da segunda declinação, e também utilizado aqui para os substantivos femininos da primeira declinação. Esta declinação pertencem a todos os substantivos femininos com raiz em alfa e eta. Então, raiz alfa e eta. Essa declinação, ela possui dois grupos, certo? Por isso que ela é um pouco mais complicada, existem mais variações. Então, os substantivos femininos terminados em alfa e eta têm paradigmas nas palavras oikia e grafé. Oikia e grafé. Então, todas as palavras, né, com essa mesma terminação, elas vão flexionar, elas vão declinar da mesma forma como nós declinamos as palavras oikia e grafé. Os substantivos masculinos são terminados em alfa e sigma e eta e sigma, com paradigmas nas palavras neanias e profetes. Neanias e profetes. Nós identificamos o masculino através desse sigma final, né? Esse sigma aqui no final da palavra indica que essa palavra é do gênero masculino. Uma curiosidade, a raiz oikia, oiki, de oikia, tem o mesmo significado de oikos, que já vimos, né? Ambas as palavras significam casa, porém, oikia é uma palavra do gênero feminino e oikos é uma palavra do gênero masculino. Oikia pertencem ao grupo de substantivos participantes da primeira declinação e oikos é um substantivo que pertence à segunda declinação, certo? Essa é a única diferença. O significado da palavra é o mesmo. Então, a declinação do artigo feminino, ela vai ficar assim, não é? No nominativo singular, nominativo que é o caso do sujeito, aquele que exerce a ação na frase, né? O nominativo no singular, então, ele se pronuncia ré, ré, né? Lembrando aqui que nós temos em cima da letra do eta, nós temos aqui um espírito áspero. Portanto, vou pronunciar ré, que significa a, né? O plural, então, ai, as. Ré, a, ai, as. O genitivo, que é o caso que indica, que exprime a ideia de posse, de origem. Tes significa dá. Tes, dá. Ton, das. Ton, das. O dativo, que é o caso que indica entrega, não é? Se pronuncia té, a, té, a. Tais, as. O acusativo, que é o caso do objeto, se pronuncia ten, a e tas, as. Esse artigo, ele acompanha os substantivos femininos dos dois paradigmas, tá? Que nós vimos anteriormente. Oikia
e grafé, que são palavras femininas na primeira declinação. Avançando aqui, então, vamos ver como fica a declinação das palavras com o paradigma em alfa, né? Com a palavra oikia, como vimos, né? Nós vimos aqui os artigos e aqui nós vamos ver a declinação do artigo e o substantivo, lembrando sempre que o artigo ele sempre concorda com o substantivo em gênero e número. Então, no nominativo, o caso do sujeito ficará assim: ré oikia, a casa, ai oikiai, as casas, né? Então, observe que a raiz da palavra vai permanecer sempre o mesmo, né? Oiki, terminando aqui em uma vogal, nós vamos conjugar, nós vamos flexionar, melhor dizendo, né? Nós vamos declinar, flexionar essa palavra deste modo, certo? Quando o substantivo feminino, na primeira declinação, terminar com vogal. Então, no nominativo, ré, oikia, e no plural, ai, oikiai. O genitivo, tes, oikias, da casa, ton, oikion, das casas, te, oikia, a casa, tais, oikias, as casas, ton, oikian, ten, oikian, a casa, tas, oikias, as casas, né? Então, veja, mantemos aqui a raiz da palavra e nós flexionamos somente as terminações. As desinências é que vão mudar, que vão indicar qual é o caso, não é? E qual é o número desse substantivo que nós estamos falando. Sempre que esta raiz terminar em vogal, então, nós vamos seguir este mesmo paradigma de oikia, né? Exemplo de palavras que utilizam as mesmas terminações: anomia, cardia, metanoia e sofia. Todas estas palavras nós vamos ver mais adiante e ainda outras no nosso vocabulário. Uma observação aqui quanto a isso é que toda palavra feminina da primeira declinação que terminar em vogal, ela vai flexionar dessa forma. Tá? Existe uma exceção para as consoantes quando a última palavra da raiz terminar na letra ro. Ro segue o mesmo paradigma, né? Vamos ver aqui, então, nesses dois casos aqui, né? Que seria ora e remera. Ora, remera. Ora e remera vai declinar da seguinte forma: ré, rora, a hora, ai, rorai, as horas, tes horas, da hora, ton, oron, das horas, te, hora, a hora, tais, horais, as horas, ten, horan, a hora, tas, horas, as horas. Então, veja, nós vamos seguir o mesmo esquema, né? A mesma forma de flexionar, mesmo a raiz aqui terminando em uma consoante, tá certo? As palavras femininas da primeira declinação, cuja raiz terminam em consoantes, nós vamos ver mais adiante, tá certo? Como é que se faz essa declinação. Por ora, as palavras cuja raiz termina em vogal e com a consoante ro, elas vão declinar desta forma, certo?
Os substantivos femininos cuja raiz termina em consoante vão seguir o paradigma de grafé, né? Exemplo de palavras: grafé, eriné, eriné, eiriné. Vão também seguir o mesmo esquema que nós vamos ver na próxima lição. Os substantivos sigmáticos, né, com a raiz sigma e xi, né, que é uma letra que, na verdade, se pronuncia duplamente, né? De certa forma, ela também termina com sigma na forma da sua pronúncia, né? Porque é uma letra composta, o xi, não é? Seguem um modelo misto, né? Vão misturar as duas formas de declinação, essa que nós vimos agora e aquela que nós veremos na lição de número 10, né? Exemplo de palavras que possuem esse modelo misto é glossa, glossa, e doxa, doxa. Essas são palavras que nós vamos ver na próxima aula. Vocabulário, né? Substantivos femininos com o paradigma terminados em alfa, né? É importante nós adquirirmos o vocabulário, né? São elas as palavras aletheia, aletheia, é verdade, não é? Aletheia, amartia, amartia, pecado, anomia, anomia, que é iniquidade. Basileia, basileia significa reino. Diaconia, diaconia se translitera exatamente da mesma forma, né? Diaconia, embora o diácono ele é um servo, né? Diaconia, então, é o trabalho do servo. E nós transliteramos a palavra dessa forma, né? Diasporá, diasporá, que é dispersão, né? Existe uma palavra também no português que é diáspora, que tem o mesmo significado, né? E cuja raiz é a raiz da palavra grega, né? Diasporá. Eclesia, eclesia é igreja, assembleia. Ecusia, ecusia, autoridade. Epangelia, epangelia, promessa. Eucaristia, eucaristia, é gratidão. Remera, remera, é dia. Terapeia, terapeia, significa cura, né? Veja lá, a palavra terapia no português, né, também é derivado dessa palavra grega, que significa cura, né? Terapeia. Tira, tira, é porta. Cardia, cardia, coração. Koinonia, koinonia, comunhão. Martiria, martiria, testemunho. Macaira, macaira, é espada. Metanoia, metanoia, arrependimento, né? Veja aqui que às vezes nós somos tentados a pronunciar da mesma forma como nós pronunciamos a palavra transliterada no português, né? Então, muitas dessas palavras nós já conhecemos, né? Nós já ouvimos falar. O estudante de teologia, ele está familiarizado com muitas dessas palavras transliteradas do grego. Mas é importante nós observarmos onde está aqui o sinal diacrítico, né? Onde está a acentuação, para que nós possamos pronunciar a palavra corretamente. Lembrando que cada povo, cada etnia, cada falante de uma língua específica vão pronunciar com uma leve diferença, né? Por causa do sotaque de cada um, certo? Prosseguindo aqui. Homilia, homilia, que é conversa. Parousia, parousia, que é vinda. Petra, petra, pedra ou rocha. Sofia, sofia, é sabedoria.
soteria, soteria, salvação, Filadelfia, Filadelfia, que é o amor fraternal, cará, cará, alegria, e hora, hora, que significa hora. E por hora, nós vamos ficando por aqui. Então, o meu forte abraço a você e sucesso nos estudos do nosso módulo de grego instrumental, grego do Novo Testamento. Até breve, se Deus quiser, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.